a descoberta querida e do Kafka, de forma geral, tá? É que ele falou, vamos trabalhar só com log. Legal? E aí ele transformou esse log em algo chamado tópico. Legal? E a gente vai falar um pouquinho mais disso agora, tá? Então, o que o Kafka é, no final das contas? É um sistema distribuído de stream de dados. Ele guarda os dados de todo evento. Ele tem latência que chega a 2 milissegundos. Ele é escalável. Ele consegue gravar os dados e não perder. Um sistema de mensageria, tá? O que acontece pra gente? Você manda uma mensagem, quando ele lê aquela mensagem, a mensagem é descartada. Por quê? Porque é apenas uma mensagem. É que nem um bilhete, né? Imagina que eu estou dando a palestra aqui, a minha esposa chega, né, e não quer me incomodar, mas ela tem um recado para me dar. Ela dá um papelzinho e fala, Wesley, ó, quando você puder dar uma olhada, daí tá escrito ali, ó, não esquece de pagar o boleto, não sei da onde. Ok, eu lembrei, jogo o papel e acabou, tá? Agora, é diferente se ela chegar para mim, ó, ao invés de dar um bilhetinho, ela me dá o boleto. Eu não vou jogar o boleto fora. Eu posso até apagar o boleto, mas eu posso guardar esse boleto e daqui um mês, quando eu achar que tá tudo ok, aí eu jogo fora. Entende a diferença? Tem uma diferença muito grande. Uma coisa é o recado para eu pagar o boleto. Outra coisa é ela me dá o boleto na minha frente. São duas coisas diferentes. Apesar de que ambas parecem e, de certa forma, são uma mensagem. Mas uma é um lembrete. É um status atualizado. É uma mudança de status em alguma parte do seu sistema. A outra é o dado em si. E o que eu vou fazer com o dado o problema é meu. Se eu receber o boleto e falar, não vou pagar, vou dar calote, o problema é meu, porque o boleto está na minha mão. Ok? Então, isso aí é um ponto importante. O Anderson colocou aqui, mas log para leitura deve ser muito mais lento que uma tabela indexada, correto? Não, de forma alguma. Log é infinitamente mais rápido. Muito mais rápido. Por quê? Porque o log só tem uma direção, é um após o outro. Já é o índice. O log é o próprio índice. Entendeu? Essa que é a grande sacada. Entendeu? O grande problema do banco de dados é que o banco de dados tem um log, aí ele tem que processar isso e normalizar para a gente ver de uma outra forma. Quando você tem o log, você lê um atrás do outro. Então o processo de leitura é muito mais rápido. Tá? Então esse aí é um grande ponto. Legal? E tem muita empresa que já usa o Kafka. Netflix, o LinkedIn, o Kafka nasceu no LinkedIn, o Uber, Twitter, Dropbox, Spotify, um monte de banco, galera. Banco do Brasil, Itaú, Nubank, etc, etc, etc. Já é uma empresa, já é uma solução muito consolidada, open source, aí que muitas empresas estão usando. Legal? Pessoal, tá fazendo sentido isso que eu estou falando? Tá? Galera, o que eu quero de coração aqui para vocês, sério mesmo, sem nenhuma demagogia, eu não quero aqui que você acabe caindo, né, num tipo de uma falácia de que eu sei trabalhar com Kafka. E daí você chega, mostra você mandando uma mensagem e você recebendo uma mensagem e você fala que você sabe trabalhar com Kafka. Mas no final das contas, você não sabe nem a diferença de mensageria e log. Entendeu? Eu quero que você entenda fundamentos, tá? Para que daí faça sentido e você conseguir utilizar o Kafka da melhor forma possível. Ok? Então, o que acontece aqui? Só para vocês entenderem, galera. As mensagens que o Mercado Livre troca é mensageria. O pedido foi aprovado, aquilo mudou, isso, aquilo. Isso é mensagem o tempo inteiro. Mas, por exemplo, eles têm sistemas, tá, de auditoria. Sistema de auditoria, a gente não pode perder informação, mas esses dados têm que serem guardados, armazenados, processados, ETL e etc. Aí eles trabalham com sistemas de stream de dados, ok? Então você tem que usar a ferramenta certa, tá? Para coisa certa, ok? Aqui na Full Cycle, a gente tem microserviços, né? E muita gente fala, poxa, Wesley, você fala tanto de Kafka, mas você não usa Kafka aí? Sabe por que eu não uso Kafka aqui dentro, galera? Eu não uso Kafka porque eu não preciso de Kafka. Pelo menos por enquanto aqui. Se um dia eu precisar, eu uso, ok?
Aqui a gente usa o RabbitMQ. Por quê? Porque a comunicação dos meus sistemas aqui são mensagens entre sistemas. Nada mais do que isso, ok? Então, isso aí é um ponto importante aqui para a gente conseguir trabalhar. Legal? Agora o seguinte, galera. Falando mais especificamente do Kafka, tá? Aqui eu tenho material pra caramba. Eu não vou passar tudo, 100% aqui do Kafka, mas eu quero que vocês entendam alguns conceitos importantes aqui para você sacar, tá? Quando a gente está falando do Kafka, a gente está falando de dois caras inicialmente. Esses dois caras vão virar apenas um cara no final das contas. O Kafka, ele é composto do quê? De algo que a gente chama de broker. Ou seja, broker, basicamente, tá? São os nós que compõem um cluster do Kafka. Ou seja, um cluster Kafka possui 3 brokers, ou seja, 3 nós que vão fazer o papel de guardar, de processar, de fazer todas as coisas ali com os nossos dados. Ok? Aí, o que acontece aqui com a gente? Mas para que esses brokers consigam saber que mensagem vai para onde, onde que fica armazenado, qual broker que é líder, qual que é follower e etc., ele utiliza um sistema chamado de Zookeeper, tá? Que ele ajuda a gerenciar o cluster. Esse cara aqui, né? Daqui um tempinho você não vai mais precisar utilizar ele, porque o Kafka já vai ter isso meio que embutido. Mas por enquanto é super comum você ver o Zookeeper por aí. Legal? Então o que acontece aqui? A ideia do Kafka é o seguinte: eu tenho um produtor, que nem eu falei para vocês, eu mando a mensagem, essa mensagem vai ficar armazenada no broker e o consumidor pega essa mensagem. Perceba que a setinha aqui, ó, é o consumidor apontando para o broker, porque é o consumidor que está pulling the message, ok? É o consumidor que está pegando a mensagem. Legal? Essa que é a ideia. Mas não é simplesmente pegar a mensagem, né? Pegar a informação e jogar para o broker. Você tem que ter formas de você conseguir centralizar os tipos dessa informação. E por conta disso, tá? A gente tem algo que a gente chama de tópicos, tá? Então vamos imaginar o seguinte: eu quero fazer uma venda. Tá? E eu quero informar todos os dados das vendas que estão acontecendo na minha empresa. Então, o que acontece? O meu produtor, ele vai mandar uma mensagem para a gente, vai mandar essa informação para a gente, em algo que a gente chama de tópico. Ou seja, tópico é como se fosse, vou dar um exemplo bem claro para as pessoas conseguirem fazer mais ou menos a ideia, como se fosse uma fila, tá? O tópico é onde você manda a mensagem, onde você manda a informação. Tá? Então, isso é um ponto importante. Então, eu mando a mensagem numa informação num tópico e eu posso ter diversos sistemas, tá? Eu posso ter diversos sistemas interessados em pegar aquela informação, tá? Então, vamos imaginar que eu tenho um consumer, o sistema da área de atendimento ao cliente, e eu tenho um sistema na área de logística. E ambos esses caras querem saber as vendas. Então, esses dois caras se plugam nesse tópico e ficam escutando, tá? E é por isso que a gente pode dizer que o Kafka, ele também adota aquele padrão que é conhecido como pub-sub, ou seja, publisher, subscriber. Ou seja, o cara publica e o subscriber fica assinando quais são os tópicos que ele quer receber essas informações. Legal? O grande ponto aqui, galera, é o seguinte, tá? O grande ponto aqui é que o Kafka não é tão simples de você entender algumas nuances dele. E é por isso que você tem que conseguir entender como que ele funciona de forma geral, tá? Então, o que acontece? O Leandro fez uma pergunta aqui, ó. Como o producer recebe a resposta do consumer? Leandro, o producer não conhece o consumer. Em momento algum, ele nem sabe quem é o consumer. E pode ter 100 consumers, pode ter 1000 consumers, eu nunca vou saber quem é. O que eu sei é que eu quero mandar e passar todas as vendas para o Kafka. E quem tiver interesse em saber as vendas, acessa o Kafka. Então, o producer e o consumer, eles são totalmente desatachados, ok? Então, agora, o que acontece aqui para a gente, galera? Vou imaginar ainda que eu tenho o tópico de vendas, tá? Sales aqui. Então, o que vai acontecer? Quando eu mando uma mensagem para um tópico, esse tópico ele é dividido em partições. E é aqui que está a beleza do Kafka, porque eu consigo distribuir essas informações. Vamos imaginar, tá, que eu tenho uma gaveta com 3... Uma gaveta não, eu tenho um armário com 3 gavetas.
Recebi uma mensagem, pum, gaveta 1, recebi outra, gaveta 2, gaveta 3, gaveta 1, 2, 3, tá? Então você concorda comigo que esses meus dados, eles estão separados, eles estão particionados? E daí, o que acontece? Como esses caras estão particionados, eu consigo pegar essas informações em diferentes brokers, em diferentes lugares. Então, a gente tem aquela situação onde eu não deixo os mesmos ovos, não, todos os ovos na mesma cesta. Eu consigo distribuir essas partições em diversas máquinas, tá? Esse é o ponto. E esses tópicos e essas partições geram segmentos, tá? E esses segmentos no Kafka é onde fica a informação. E eu consigo, inclusive, naquele momento, falar por quanto tempo essa informação vai ficar retida, tá? Ou seja, eu posso falar, por exemplo, olha, eu quero que essa mensagem fique aqui daqui um ano. Daqui um ano ela vai ser apagada automaticamente, tá? Então a gente escolhe o tempo de retenção para cada tópico, legal? E aqui, galera, é aquilo que eu falei para vocês, tá? Eu tenho um log, então eu tenho posição 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho a aplicação A lendo o índice 3, a aplicação B lendo o índice 7, e a outra, em outra aplicação, aqui no Kafka, ele está escrevendo o próximo dado aqui ainda. Legal? Então, isso aí é importante para a gente conseguir trabalhar. Legal?